Vamos lá para reagir e comentar alguns pontos. Eu não vou comentar tudo, mas alguns pontos que eu achei interessantes ou válidos da gente contrastar e comentar com o que o texto gnóstico de fato diz e com o que esse Xian está apresentando. Tenho trazido para vocês alguns conteúdos do professor Jean, que em algum momento, Quando eu ouvi o Álvaro falando, professor Jean, eu falei, ih, será que é aquele Jean que é brasileiro, que fala um amontoado gigantesco de bobagens com ar de eu tenho uma revelação porque só eu sei, porque Deus falou comigo, que não tem nada a ver com gnosticismo, nem com Kabbalah, nem com hinduísmo, mas ele aí está se vendendo como arauto, o profeta da modernidade, né? Então, não é esse Jean que é bem complicado, bem questionável. Fiquem de olhos bem abertos. Cuidado com o que vocês ouvem ou seguem. Mas esse outro é o Xian, porque ele é chinês, morou nos Estados Unidos e parece que ele preveu a eleição do Trump. E essa galera assim que fala muito de o sistema mundial, o pacto global, o globalismo, a manipulação das massas. O pessoal adora esse tipo de gente. Eu não sei quem ele é, não tenho opinião sobre ele, só estou falando que é o que eu ouvi a respeito, para a gente saber de onde está vindo a informação, qual a intenção de passar essa informação. Vamos usar o nosso senso crítico. E parece que esse professor Xian, ele é até anti-vacina. Então, tem alguns red flags, na minha opinião, alguns sinais de fumaça, que quando a pessoa tem esses red flags, você fala assim, vamos tomar cuidado com que tipo de estudo aí ele está apresentando. Mas, enfim, vamos ver o conteúdo, que não é sobre falar da pessoa, falar do conteúdo, mas para a gente ficar aí alerta, né? Tomar esse cuidado de não sair acreditando em tudo, porque está na internet, né, gente? cuidado com o conteúdo desse professor, porque ele é meio tilelê, ele é meio místico, foi o que me disseram. Pois qual foi a minha surpresa ao descobrir que o conteúdo que tanto chocou meu jovem camaradinha era, na verdade, uma aula sobre uma leitura gnóstica do Velho Testamento. É bem comum esses grupos gnósticos fazerem essa releitura do Gênesis, especialmente Gênesis 1 a 6, né, onde, por exemplo, o Éden, o jardim, não é o paraíso, ele, na verdade, é retratado como uma prisão. O seu objetivo é sair dessa prisão através do conhecimento. Então, o fruto que a serpente da sabedoria te oferece é a forma de se libertar da prisão, não é uma desobediência a Deus, não é um pecado original. Enfim, é uma leitura realmente assim bem oposta, bem diferente da que ficou dentro da igreja como a gente conhece. E por isso talvez seja tão polêmico. Mas a leitura que o professor Jean está apresentando é a leitura dos gnósticos? É uma leitura gnóstica ou é a leitura da opinião dele sobre esse assunto? Então é isso que a gente está vendo aqui. Da cosmologia segundo a qual esse mundo em que nós vivemos é a obra de um Deus imperfeito. Então, isso de fato os gnósticos vão ensinar que esse mundo, ele é mistura de luz com trevas. O Deus daqui é um Deus criador imperfeito, ele é uma força construtora, constritora, que mantém a nossa alma dentro de certos limites físicos e limites psíquicos, que impede que a gente enxergue a realidade. Esse demiurgo, o criador, não é o Deus transcendente, não é o Deus absoluto, não é a grande unidade, não é a fonte primordial de toda a vida espiritual, de todo o mundo divino. Na verdade, é uma força construtora. Ele é ali uma potência de agregar a matéria, de moldar a matéria, que faz com que as almas fiquem limitadas, né, por essa força que mescla luz e trevas, porque ele possui uma potência de luz, mas ele também é desprovido de espírito, por isso ele é retratado como a ignorância, ou como aquele Deus cego. Ele é chamado de Samael, a ignorância cega, ou Saklas, o tolo. E ele é ignorante porque ele ignora a sua origem espiritual, ele ignora a presença do espírito, ele ignora a realidade última, ele ignora a potência divina, ele acha que tudo que existe é o mundo, e ele se coloca como aquele que está acima do mundo, e portanto ele é o Deus que é o único Deus, e portanto louvem-no, né? E isso a gente encontra em vários textos gnósticos, desde a época de Simão Mago, desde a época de Menander ou de Carpócrates, que vão distinguir o Deus Criador
do Deus absoluto, e depois Marcion, que vai ser considerado um teólogo, que depois vai ser chamado de herege, né? O marcionismo vai falar também de, poxa, esse Deus aí do Velho Testamento, que manda matar criancinha, que transforma as pessoas em estátuas de sal, que arrasa cidades, que pede sacrifícios, esse aí não parece muito com o Deus de Jesus, que é um Deus de amor, um Deus de luz, né? Então, já nos primórdios do cristianismo, a gente tem grupos heréticos ou gnósticos que vão falar que, de fato, assim, existem forças diferentes no mundo, de escala e gradação diferentes, e poderes diferentes, e a unidade absoluta, que é o que eles chamam de o Deus transcendental, não é o Deus criador. O Deus criador é uma força aprisionadora do mundo. Então, isso, a premissa está certa. E aí o Álvaro vai falar que o professor Jean tem um grande poder de síntese, e eu acho que o poder de síntese é uma qualidade muito grande, que eu tenho bem pouco dela, né? Eu costumo me estender muito, porque eu gosto de ir nos detalhes, mas o poder de síntese, de fato, é algo importante para você ser capaz de demonstrar de forma mais palatável, mais simples, aquilo que você está ensinando. Agora, uma coisa é você fazer uma síntese, outra coisa é você fazer uma deturpação a partir da sua opinião. E é isso que a gente vê muitas vezes. O que parece ser uma explicação fácil e sintética, às vezes não tem nada a ver com o que foi ensinado lá nas origens. Então, cuidado também. A gente ter esse senso crítico aí de desconfiar um pouco de tudo que a gente ouve. Tem alguém? Com vocês, o professor Jean. Primeiro, eu vou explicar para vocês no que a maioria dos cristãos acredita a respeito da religião deles. Um comentário aqui sobre o Álvaro, que eu queria dar os parabéns para ele, que eu sei que traduzir dá muito trabalho, ele pegou um áudio e traduziu aqui, dublando para o canal dele. Isso dá uma trabalheira danada, e o Álvaro deve ter se dedicado muito, se esforçado muito para trazer esse conteúdo, porque de fato ele ficou bastante empolgado com esse assunto, e como eu disse, eu entendo, eu fiquei muito empolgada também, né? Quando eu li esse mito, foi num livro de um autor chamado Stephen Hiller, que ele escreve A Gnose de Jung, e daí ele também tem um outro livro, Jung e os Sete Sermões aos Mortos, que ele é tipo um junguiano gnóstico que faz umas relações aí do Jung com os gnósticos, que é bem explícita, né? Mas nesse livro dele, A Gnose de Jung, ele traz uma síntese, um resumo do mito gnóstico clássico da criação, especialmente baseado aqui no Apócrifo de João. E eu até trouxe esse resumo dele para o meu canal, num videozinho antigo aqui, de uns 4 anos atrás, vou deixar aqui no card aqui em cima. Se vocês quiserem ver o resumo desse mito, né? Sofia, o Demiurgo, Adão e Eva, Noé, tem tudo lá. E o Álvaro ficou muito empolgado, né, com isso, e eu acho isso muito bacana. Só elogiar aí ele, mas se ele quiser, então, não ter o trabalho de traduzir, né, e de ver um conteúdo diretamente em português, baseado nas fontes, né, e se aprofundar nesses mitos gnósticos em todas as escolas gnósticas da antiguidade, aí convido ele, se um dia ele assistir esse meu vídeo, para vir aqui no canal, assistir as playlists, conhecer o Evangelho de Tomé, né, fazer um aprofundamento aí, não sei se é o interesse dele, mas pelo menos essa parte aí dos mitos, tem bastante aqui no canal, talvez seja uma forma mais fácil de ter que acessar assim direto em português, né, com uma pessoa que mostra os textos, né, fica o convite. É a chamada perspectiva ortodoxa ou canônica. Isso é o que você é ensinado pela igreja, oficialmente, na catequese. O cristianismo tem muitas facções diferentes, com várias interpretações da Bíblia. Isso é muito bacana da gente observar, porque de fato o cristianismo ele só vai se estabilizar a partir do século II. Eles começam um esforço assim de Justino Marte, Policarpo de Esmina, Papes, né? E aí Irineu, Tertuliano, Eusébio, né? Toda essa turma aí dos heresiólogos, da apologética, eles vão tentando estruturar o credo deles, a igreja deles. Mas isso é um esforço que dura séculos, e esse credo cristão, que todo mundo hoje acha que isso define o cristianismo, né, só vai surgir no século IV, e depois, inclusive, do credo que eles definem o cânone. Então, essa ideia que a gente tem de o cristianismo, que sempre foi assim, de Jesus até hoje, né, como se fosse uma fundação única, né? Na verdade, é uma coisa que é bem tardia, surge lá no século IV, se estabiliza, né, depois de vários concílios, vários encontros, né, para debates.
que é o que a gente ficou como credo, né? Crer em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, né? Que tem tudo a ver aqui com Gênesis, né? E Jesus, seu filho, que se morreu, se sacrificou, né? E ressuscitou no terceiro dia, tudo aquilo, e o cânone. Mas antes disso, né? Os 400 anos que antecedem essas definições oficiais da igreja, a gente tem uma pluralidade de grupos cristãos e gnósticos, cristãos gnósticos, né? Porque aqui eu não estou diferenciando, isso são rótulos que a gente atribui hoje em dia, né? Tardiamente, que vão ter outras visões sobre Jesus, sobre Maria, sobre o que é a salvação, sobre por que o mundo foi criado, ou como foi criado, sobre qual a nossa origem. Enfim, tem várias outras leituras, que é o que eu tento trazer aqui no canal Apócrifo. Tem sido o meu trabalho nesse ano, com os membros, mais alguns vídeos, né, que eu tenho colocado a público também, de investigar as origens do gnosticismo cristão e passar pela diversidade desses vários grupos. Então, aqui o professor Jean está colocando a diferença entre ortodoxia e canonicidade, e aqui ele vai mencionar os apócrifos. Então, vamos ver o que ele diz. A interpretação apócrifa. E apócrifo significa não assinado, secreto, ou até oculto, pelo menos nesse contexto. Então, ele vai falar que apócrifo é não assinado, é por causa que esses textos são chamados de falsos pela igreja, ou pseudoepigrafia, só que, na verdade, quando a gente vai trabalhar com o contexto da documentação histórica, de compreender como o cânone foi formado, editado e publicado, né, até os sinóticos, eles são pseudoepigrafias, né? A gente não pode dizer que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os 4 evangelhos, e várias cartas do Paulo são contestadas, né? Hebreus, Tito, Timóteo 1 e 2. E então a gente começa a perceber que essa ideia de que a gente tem de que, de um lado, há a tradição pura original que é certa, e do outro lado tem os textos não assinados, falsos, espúrios. Na verdade, isso é uma narrativa, é um controle de narrativa feito pela igreja, né? Isso não é novidade na existência humana, né? As pessoas têm preferências e têm interesses por trás. E apócrifo, na verdade, significa o que ele colocou aqui: reservado, secreto, né? E a igreja que tentou emplacar e conseguiu, né? Até hoje se debate isso: eu não posso usar apócrifo, senão eu vou estar dizendo que esse texto é falso. Na verdade, apócrifo não significa falso, não significa não inspirado, não significa que a igreja deixou de fora, mas apócrifo em grego significa secreto, reservado, restrito, né? É um texto de circulação restrita para pequenas comunidades, porque são ensinamentos muito profundos, é muito complexo. A gente vê agora caindo tudo isso na internet. Eu acabo trazendo aqui para fazer um contrapondo, né? Trazendo os textos para vocês conhecerem, porque já é de domínio geral, mas a gente vê muita bobagem, né, sendo criada em torno desses apócrifos, porque falta muita chave de interpretação, e aí o pessoal vai levando para interpretação literal, vai achando que são ETs, que são o fim do mundo, que, enfim, que são reptilianos. Daqui a pouco vira tudo menos o que o texto realmente está ensinando. Mas apócrifo é aquele sentido de que Jesus ensina os mistérios para os discípulos, para os eleitos, né? E parábolas e ensinamentos mais gerais para a população, que são igualmente bons, né? Mas tem níveis de aprofundamento. Então, o apócrifo tem esse sentido esotérico, mas não esse esoterismo do século XX, né? De que tudo é esotérico, New Age, jovem místico, né? Mas esse esoterismo no sentido de algo que é interno, algo que é restrito, algo que é mais oculto ao culto popular, mas que pode ser acessível à medida que você se capacita para tanto, né? Então, apócrifo, texto oculto, texto reservado. Adão e posteriormente Eva. E Deus diz aos dois: isso aqui é o paraíso, vocês nem precisam trabalhar, é só aproveitar, a comida é de graça, a comida é abundante. Só tem uma coisa que vocês não podem fazer, só uma coisa, tá? O que quer que vocês façam, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só não façam isso, vai ficar tudo bem. E aí existe essa ideia de, na verdade, duas árvores no paraíso: a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Às vezes é conhecimento do bem e do mal e a árvore da gnosis, né? Tem aí variações textuais. E todo mundo sempre questiona, né? Até quem nunca ouviu falar em textos gnósticos fala assim: poxa, mas por que se não pode comer daquele fruto, daquela árvore, por que Deus colocou ali no meio e falou assim: olha, tá vendo essa coisa linda e brilhante aqui no centro? Não comam dele. Claro que é uma alegoria, é um mito, e a gente tem que entender o que isso está significando.
Mas fica esquisito, né? Quando a gente começa a questionar assim, poxa, esse Deus aí do Velho Testamento, ele é meio estranho, né? Ele fica exigindo obediência, ele é vingativo, ele tem ciúmes, ele persegue, ele expulsa. É um Deus muito bacana, não parece muito esse Deus que Jesus fala de um Deus de amor, né? Então, mas é importante eu pontuar que, por exemplo, no Gênesis não existe maçã. Não tem menção a nenhuma maçã, né? Tem a ideia de comer algo que é ofertado, talvez um fruto ali, mas não existe a palavra maçã, né? É engraçado que no nosso imaginário popular ficou aí a ideia da maçã, maçã do pecado, né? E não tem nada disso, nem no Gênesis ortodoxo, né? Bom, no gnóstico também não tem nenhuma maçã, mas a gente tem a ideia de comer do conhecimento do bem e do mal, comer do fruto, comer daquilo que vai fazer você ser expulso de fato. Mas aí a expulsão tem um sentido duplo, né? Você tanto ser expulso daquele paraíso onde a sua alma é infantil, onde você está vivendo sem ser testado, sem ter que ter arbítrio, sem ter que fazer escolhas, sem ter que trabalhar por aquilo que você recebe, né? Você está ali só vivendo no estado infantil, esse paraíso original do qual Adão cai, né? E a partir dessa queda surge, diz lá o Evangelho de Filipe, que é um outro apócrifo, surge a noção de vida e morte, né? Porque antes não havia morte, né? Quando com a queda há a morte. Mas no outro texto, o apócrifo de João, também chamado de livro secreto de João, o paraíso, na verdade, ele é feito para aprisionar a mente, aprisionar a alma e esquecer, para que ela não enxergue que há algo além daquilo. Né? Você fica aprisionado nos seus sentidos, você fica aprisionado naquela experiência imediata que você quer ali satisfazer e se saciar, né? Mas você não consegue enxergar além. Né? Então é um paraíso para os sentidos no mito gnóstico, não é um paraíso bom de fato. Por isso ele é uma prisão. Agora Adão e Eva têm que trabalhar, têm que cultivar alimentos, têm que se sustentar. Que aí eles saem, eles começam a trabalhar e cultivar alimentos, aí é uma visão assim de que considera o Gênesis um texto histórico, né? Como se estivesse falando de fato da origem da humanidade, né? Homo neanderthalis, Homo sapiens, né? Ser humano mesmo, né? Que aí trabalha, lavoura, cultiva, etc., e se multiplica pelo mundo. Já os gnósticos não têm essa abordagem, tá? Não tem essa de sair do paraíso e começou a trabalhar. Na verdade, se eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho a passagem. Essa ideia de que a expulsão do paraíso gera a origem da vida, enquanto a vida temporal, que você é sujeito à morte, aparece aqui no Apócrifo de João, no seguinte sentido, né? Quando os arcontes, esse demiurgo, esse Deus mau, vê que o ser humano tem uma capacidade espiritual muito grande, né? Eles colocam Adão na sombra da morte e formam novamente esse Adão a partir da terra, água, fogo e do espírito que se origina da matéria, né? Que é diferente do espírito que se origina do divino, que é a ignorância e o desejo e o falso espírito, né? E aí eles chamam o corpo recém-formado de uma caverna, onde o ser humano é amarrado no esquecimento e se torna um homem imortal. Aqui tem a imagem da queda, né? Eu estou lendo aqui na página 179, para quem tiver o livro e quiser acompanhar. E à medida que esse homem é colocado, então, a gente tem aqui a ideia de um Adão psíquico, né? Porque o corpo psíquico é uma realidade para os gnósticos, né? Que a gente tem um corpo físico e a gente tem uma estrutura não material, não física, mas que ainda é delimitada por energia psíquica, que é o Adão psíquico, né? Então, esse Adão sutil, ele já existe, ele já é moldado e criado por esse Deus. E quando ele passa a expressar algum poder de divindade, ele passa a expressar um espírito ou uma vontade de conhecer, aí o Deus criador, né, nessa figura do demiurgo mal, resolve tornar mais difícil e coloca esse corpo psíquico num envoltório de matéria, né? A caverna, né? Daí vem a alegoria de Platão, né? Essa é uma analogia para isso. Então essa caverna é esse corpo formado dos elementos terrestres que torna mais difícil e aí torna o homem de fato mortal. Então vem por essa linha, né? O sentido do mito gnóstico. E ele vê que agora os humanos estão indo para a guerra, estão lutando, tem propriedade privada. Aí Deus diz, pô, não quero essa porcaria não foi para isso que eu criei humanos. Eu vou destruir tudo isso aqui e vou começar de novo.
Só que aí ele vê um ser humano que ele gosta, é o Noé. E essa não é a visão gnóstica, tá? Ele está dizendo que Deus viu os seres humanos fazendo guerras, tendo propriedade privada e matando e se desenvolvendo e tal, e aí ele resolve destruir tudo aquilo para começar de novo, porque a humanidade estava indo mal, né? Então ele fala, coloca essas coisas como negativas, mas ele gosta do Noé, então ele fala com Noé. O mito gnóstico é o oposto disso, tá? Vamos deixar claro. No Gênesis oficial, a humanidade se torna pecadora e aí Deus decide afogar todo mundo e salva Noé e a sua família e os pares de animais, né? Como é no mito gnóstico, é bem diferente disso. A visão gnóstica sobre Noé é: o ser humano adquiriu o fruto do conhecimento. O conhecimento é aquilo que nos liberta, nos salva da força aprisionadora desse demiurgo criador, porque faz a gente perceber a prisão, faz a gente perceber que estamos amarrados, presos a correntes, faz a gente perceber que a gente está cultuando sombras e não o sol da realidade, né? Então, quando o ser humano come o fruto do conhecimento e sai do paraíso das ilusões, ele passa a ser uma ameaça à própria existência desse demiurgo, porque esse demiurgo ele é colocado no arquétipo daquele Deus que precisa ser obedecido e cultuado. A força dele provém de que cultuem a ele, de que adorem ele, de que obedeçam a ele. Então ele não quer que a criação fuja do controle dele. Ele lembra que ele representa a ignorância cega. Ele não quer que nós tenhamos a visão, né? Por isso que Jesus usa muito a expressão, para os gnósticos essa seria a leitura, quem tem olhos para ver que veja, porque é preciso abrir os olhos para ter a visão além do alcance, não, a visão além dos limites da ignorância do demiurgo, é abrir os olhos da consciência. Então, quando Adão e Eva, aqui representados, que representam a humanidade, abrem os olhos da sabedoria e adquirem o conhecimento que liberta, eles enxergam a verdade, por isso eles encontram a libertação. E aí, esse demiurgo, ele percebe que o ser humano supera ele mesmo em potência, porque esse demiurgo, ele não é uma força livre no universo, ele é o agente de contenção da criação do mundo terreno, material. Na verdade, é preciso que ele exista para que a nossa existência seja possível. É preciso que a gente tenha limite, que a gente tenha concretude, que a gente tenha, inclusive, um desafio na experiência de vida para que, através da consciência do livre-arbítrio, a gente possa trilhar o caminho de retorno. É isso que os gnósticos vão ensinar. Então, ele precisa existir, mas ele existe de forma limitada. Ele é um Deus pela metade, né? Por isso que, às vezes, ele é chamado de um aborto de Sofia, porque Sofia cria sem a sua contraparte, que é o espírito. Sofia representando a alma do mundo, que tem um grande poder criativo, e aí ela também é a alma que cai, mas ela cria. E ela cria pela metade, ela cria um poder limitado. E por isso ele é a fonte do limite da nossa existência. Por ele ser limitado, ele não possui o espírito. Ele possui a psique, o poder astral, o poder psíquico e o poder material, terreno. Mas o ser humano recebeu lá da Pronóia, da Barbelo, do espírito virgem invisível, através de Sofia, recebe o espírito. Por isso que os gnósticos vão ensinar que existe uma centelha crística dentro de nós, um poder de luz dentro de nós. O demiurgo, no mito gnóstico, não tem esse poder de luz, o ser humano tem. Então, voltando a Noé, quando o demiurgo enxerga que o ser humano possui um poder de luz que supera o seu próprio poder, ele sente raiva, ele inveja a humanidade e ele resolve destruir tudo. Então, na versão oficial, Deus faz as enchentes porque a humanidade estava em pecado. E Deus salva Noé. No mito gnóstico, Deus alaga tudo porque a humanidade está andando com as próprias pernas e descobriu que é capaz de superar o seu próprio Criador. Aí ele se sente ameaçado e resolve destruir tudo. Não porque nós somos pecadores, mas porque nós somos dotados de luz interior. E aí, onde entra Noé no mito gnóstico? Quem avisa Noé não é Deus.
Deus é o vilão, o criador, né? Quem avisa Noé é Noreia. Noreia é o aspecto da Eva espiritual, é o aspecto intuitivo, feminino, espiritual da alma, dotado de sabedoria, que se conecta ao mundo superior. E aí, Noreia, essa figura feminina do mito gnóstico, avisa Noé para que ele e outros que pertencem àqueles que despertaram do Espírito, para que esses possam se salvar da grande destruição. Então, isso é a ideia de que os gnósticos, os chamados pneumáticos, são salvos, né? Enquanto outros serão destruídos pelas águas. Então, o mito gnóstico é o oposto do que o professor Jean está falando aqui. Todo mundo vai para o Egito. E no Egito eles viram escravos do faraó. E aí Deus fica tipo, pô, quer saber? Eu deveria ver como é que estão indo lá os israelitas. Aí ele olha e diz, poxa, viraram escravos, preciso consertar isso. Aí Deus acha um outro cara chamado Moisés, para libertar os israelitas do Egito e levar todo mundo de volta para a Terra Prometida. Novamente, os gnósticos não falam... Quando eles citam Moisés, aqui no próprio Apócrifo de João, tem uma citação que Jesus comenta Moisés e ele corrige Moisés. Ele fala assim, não é como Moisés disse, mas é tal coisa. Então, há em textos gnósticos, quando há alguma menção a Moisés, há, na verdade, uma correção. E quando os gnósticos falam do Egito, né, até hoje em dia o pessoal está tentando mostrar, e eu até concordo, que não houve historicamente uma escravidão de judeus no Egito, não tem essa grande história aí que ficou contada no Velho Testamento, né? Pelo menos não temos fatos documentados sobre isso, né? Mas os gnósticos vão trabalhar a ideia do Egito como a terra para onde a alma vai, né? Nesse livro aqui atrás de mim, do Bardesanes, tem o hino da pérola, ou o hino da veste de glória, né? Que aí a alma vem do Oriente, da terra onde nasce a luz, e ela faz uma jornada para o Egito, e no Egito ela se torna esquecida da sua missão, e aí ela se escraviza, né? Porque ela fica presa nesse mundo falso, né? Esse Egito que não é a terra real, né? E aí ela precisa fazer uma jornada de retorno para a casa do seu pai, depois de conseguir a pérola, né, que é guardada por um grande dragão no oceano. Então tem toda uma história de atravessar um oceano para encontrar uma pérola, sair do Egito e voltar para a terra do sol nascente. Que é um texto muito bonito, tem até uma versão infantil na editora Garbalux que eu super recomendo se você tiver filhos, que você adquira, porque está linda e é ilustrada. É um mito gnóstico assim que pode ser trabalhado com crianças, mas é o que os gnósticos vão falar sobre o Egito, né? Tudo isso aí que o professor Jean está falando de Abraão, Moisés, Egito, terra de Israel, isso aí não tem texto gnóstico. Uma pergunta rápida aqui. Quem foi que escreveu a Bíblia, hein? Se você tivesse que adivinhar quem escreveu, provavelmente não foi Moisés, nem Abraão, provavelmente esse cara. Eu sou o melhor, eu sou o escolhido, eu sou o que Deus mais ama. Isso aí também não tem nada a ver com os gnósticos, mas eu acho até uma observação interessante, porque é justamente a questão da gente ter uma visão crítica de que quem está escrevendo e está dizendo eu sou o escolhido, o meu povo é o melhor, nós somos os representantes, é quem tem interesse que isso seja verdade, né? A gente tem que ter essa hermenêutica, essa interpretação do texto, de perceber que o autor tem um viés ali de credibilidade, de dar crédito a si mesma, porque ele está escrevendo, então é do interesse dele que aquilo seja verdade. Isso vale para os textos chamados contra as heresias também, para os textos gnósticos também, tudo a gente tem que ler com viés, né? Hoje em dia está muito... Eu tenho sentido que ultimamente está muito assim em voga essa ideia de que a única forma de ler de forma imparcial um texto é se você for um cético ateu. E na verdade não, você também está imprimindo a sua visão ateísta ou cética a um texto religioso, filosófico, e passando isso como imparcialidade. E não é o seu viés. É claro que quando você tem uma intenção de fazer uma catequese ou uma apologética, também tem um viés muito forte ali de você defender a sua religião, a sua crença. Tudo tem viés, não sejamos ingênuos. O que Jesus fez é que, antes de tudo, né, ele reafirmou a lei de Moisés. E ele disse ao povo israelita, lembrem-se de Moisés e da lei dele, porque isso é o que Deus quer. E aí ele se sacrificou. Isso não tem nada de gnóstico, só para avisar. Para libertar os israelitas do pecado original.
certo? Porque Deus estava irritado, estava puto com as pessoas, porque elas comeram o fruto, o pecado original. Esse é o primeiro crime de desobediência contra Deus. Então, ao se matar, Jesus... Vou fazer um meia-culpa aqui, porque fica claro, né? Eu não deixei isso explícito ao comentar, né? Só para dizer que nada disso é gnóstico, porque de fato ele não está explanando coisas gnósticas, ele colocou isso para o lado ortodoxo canônico, né? A história oficial seria essa. Então não tem nada de gnóstico, é só para vocês saberem mesmo que isso não é a explanação gnóstica, porque ele realmente está falando da explanação ortodoxa, Davi, Abraão, Moisés. Jesus libertou a humanidade do pecado original. Ele redimiu a humanidade, certo? Agora, a última coisa que Jesus fez... Então, para os gnósticos, Jesus não se sacrificou para redimir a humanidade, né? A morte dele não é um ponto central do ensinamento gnóstico. Na verdade, é o seu ensinamento, a sua vida, o seu exemplo, a sua sabedoria. A morte dele, para muitos textos gnósticos, é uma tragédia, é um assassinato, é uma desgraça. Não é algo que Deus sacrificou o seu único filho para redimir a humanidade dos pecados. Nada disso. Cada um tem que ser responsável pela sua própria transformação e salvar-se a si mesmo a partir dos ensinamentos que Jesus traz como uma chave para a libertação. Jesus libertou todos do pecado original. Opa. Todos podem agora estar com Deus. Você não precisa mais ser israelita. Você não precisa seguir a lei mosaica. Você nem mesmo precisa vir da família de Davi. Qualquer um, todos, podem amar Deus e Deus vai amar essas pessoas de volta. E isso inicia o cristianismo. Essas 6 aqui são o que os cristãos acreditam. Cristianismo, certo? As primeiras 5 alianças são as que os judeus acreditam ser verdade. Mas eles acreditam que eventualmente alguém vai voltar para restaurar o reino de Davi. Alguém que não é Jesus. Que é a ideia do Messias, que vai restaurar a paz e o reino de Deus na terra, etc., que as interpretações variam muito. E até entre os judeus existem interpretações esotéricas e simbólicas lindas sobre o Messias como esse poder de luz dentro de nós, que restaura o reino eterno em nós, na nossa alma. Então, só para vocês saberem disso. Então, essa é toda a história do judaísmo e do cristianismo e aquilo em que eles acreditam oficialmente. Por que é que Deus teve que expulsar do jardim do Éden o Adão e a Eva? Comer aquele fruto foi tão ruim a ponto de gerar o banimento? O que havia de tão errado em comer aquele fruto? Ele está colocando, né, a tese dele, primeiro apresentar a visão ortodoxa e agora ele vai começar a questionar essa visão ortodoxa. É uma didática, até ficou bacana. E aí a pergunta é justamente essa, né? Por que expulsar? Por que comer o fruto é um problema? Por que ter conhecimento é um problema? E aí os gnósticos vão responder isso, porque isso faz você não se sujeitar mais a essa força autoritária que controla a sua vida. O mistério da religião. Por que o pecado original aconteceu? E por que Deus ficou tão bravo? E essa ideia de pecado original não existe em textos gnósticos e não tem nada a ver com sexo. E nem é culpa das mulheres, né? Para os gnósticos, a mulher é uma das redentoras de Adão. Na verdade, Adão aqui são 3 Adões diferentes. A gente tem o Adão celestial, o Adão primordial, o Pigera Damas, como aparece em alguns textos. A gente tem o Adão Cádmon, que estrutura também todo o mundo, que é a estrutura de todas as manifestações, e aí tem o Adão de carne, o Adão da queda, e tudo isso representa humanidades, né? Não é um indivíduo chamado Adão que encontrou uma mulher chamada Eva, que nem saiu da costela, não tem costela nenhuma, nem no Gênesis, né? Mas ela é a contraparte, a equivalência feminina de Adão, aquela que traz a intuição, aquela que escuta a sabedoria e come do fruto e oferece a Adão o fruto, mas não é homem e mulher aqui. Aí é outro simbolismo que eu trabalho em várias aulas, mas a gente saber que existem outras leituras sobre isso que não há literal. Então, assim, o gnóstico, ele nunca concordaria com uma aula de escola que vai ensinar criacionismo ao lado de evolucionismo, né? Não existe essa ideia de encontrar as tábuas da Arca de Noé ou o local geográfico do Jardim do Éden. Tá? A gente não está falando nesse nível de literalidade quando a gente fala de textos gnósticos. Assim, tipo, Deus destruiu o mundo porque a gente era mau.
Mas depois que ele destruiu o mundo, a gente continua mal. Então por que que Deus teve que destruir o mundo só para começar? Se ele é Deus, então ele deveria entender como os humanos são, ele deveria entender que destruir o mundo ia só, sabe, não ia funcionar. Alguns gnósticos da linha de Simão Mago, como Menander, Saturnino, e também no gnosticismo valentiniano do Peixe Sofia, a gente tem a ideia de destruições cíclicas, né? Não é uma destruição, um fim do mundo. É momentos em que as almas são queimadas pelo fogo, tem essa ideia lá em alguns textos. E tem aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Isso existe de fato em textos gnósticos. São destruições cíclicas, então são períodos em que as almas se renovam. Claro que tudo isso é um sistema de crença também, mas não tem essa ideia de Deus destruir o mundo e aí de repente a gente tem uma humanidade com 8 bilhões de habitantes que continua fazendo maldade igual, né? E às vezes até pior. Então, Sabe, quem era Jesus e por que que ele teve que meio que se matar? Por que Deus teve que enviar seu único filho para morrer pela humanidade? isso aí não tem nenhum respaldo em texto gnóstico também, novamente, né? Deus não envia seu único filho para matar, para salvar a humanidade através de um ato sacrificial, né? A gente tem essa ideia de o filho único do divino em textos de metafísica gnóstica, de cosmogênese. É algo muito distante, não estamos falando de Jesus, estamos falando do Logos universal, da luz primeira que surge no raiar do primeiro raiar após a longa noite, né, que é um mito, né, uma estrutura simbólica, e essa primeira luz desce ao mundo material para iluminar esse mundo e assim ela se sacrifica na matéria. E é através dessa luz, esse Logos divino, essa centelha que habita em nós, porque a potência do Logos está em nós, é através dela que encontramos o caminho para a verdade e para a verdadeira vida, a vida eterna, que Jesus vai falar. Então, esse tronco vertical, essa força verticalizadora que sai da grande unidade primordial que é chamado de Deus para os gnósticos, como o Deus desconhecido, e emana uma luz, e é um raio de luz, o protofanes, a primeira luz que desce à matéria e assim se sacrifica para salvar a humanidade que habita nessa matéria. Então é o Deus em nós, o reino de Deus em nós, que nos permite o retorno à casa do Pai, a salvação, porque é essa linha verticalizada. Isso é o sacrifício do primogênito, do filho único, filho autogerado, autógenes, nos textos gnósticos. Não é matar Jesus a chibatadas, açoitadas, lanças perfurando, coroa de espinhos, cenas grotescas de violência, e isso vai salvar a humanidade dos pecados. Não tem nada disso em texto gnóstico. Se você é novo no cristianismo, a própria ideia de Jesus, na verdade, não faz muito sentido para você. Eu cresci no Ocidente, eu cresci no mundo cristão, e nunca fez sentido para mim, sabe? As pessoas me contavam sobre como Jesus era grande, tipo, ok, mas a história não faz muito sentido. Agora, o que eu vou fazer aqui é explicar para vocês como as sociedades esotéricas ou secretas leem isso aqui, interpretam isso aqui tudo. A razão pela qual Deus destruiu o mundo não foi por causa dos humanos, mas por causa de uma coisa maior. São os Nephilims. Agora que até os Nephilims entraram na história, esse me parece o momento adequado para dizer que eu entendo o seu choque. Entrar nesse território esotérico. Eu compreendo o seu choque. Mas se for o caso... Eu também compreendo. Porque tem esoterismos e esoterismos, interpretações e interpretações, escolas e escolas esotéricas. As leituras são extremamente variadas em nível de aprofundamento, em coerência, e tem realmente muita coisa doida de pedra assim nesse mundo, que mesmo eu sendo uma pessoa com afinidade com o misticismo, com tradições esotéricas, né? A gente tem que ter muito pé atrás com tudo que a gente vê por aí, porque virou um balaio, assim, uma coisa muito mistureba de tudo, totalmente lunática muitas vezes. Então, sim, de fato, a gente precisa ter assim, um pouco de pé no chão.
Pense que você não está diante de algo muito diferente de alguém que te explica a lore completa do Senhor dos Anéis. Só que é Pois tipo um é. Senhor dos Anéis com milhares e milhares de anos de idade e que é muito, mas muito influente dentro da cultura ocidental. E o que eu quero dizer com isso é que tanto faz se você rejeita a totalidade desse conjunto mitológico como bobagem, se você o aceita completamente como verdadeiro, ou se você percebe que por trás de alguns desses mitos podem haver profundas verdades filosóficas. Em todos os casos, é necessário reconhecer a influência cultural e histórica disso tudo. Isso ele está certo, né? O mito fundamental do Ocidente, para nós, virou o mito cristão, né? A gente concordando ou não, inclusive muitos ateus vivem de rebater o mito cristão, então eles existem na dependência da existência do mito cristão, né? Ou de destruir essa figura do Deus cristão, judaico-cristão. E, de fato, num período que a gente está, assim, de forma ridícula, discutindo a criação de uma Bíblia oficial dentro do governo brasileiro, né? Assim, coisas que não deviam estar sendo discutidas no Estado laico, né? De fato, mesmo que a gente não acredite, esse mito fundamenta boa parte da nossa vida, né? E vai surgir desde as escolas, crianças que fazem catequese, vão questionar a aula de ciências, como aconteceu na escola da minha filha no segundo ano, e até a forma como as leis são lidas, muito influenciada pela religião cristã, que é maioritária aqui no Brasil. A gente está falando da visão gnóstica de mundo. E é estranho, né, que tanta gente se diga agnóstica e que tantas dessas pessoas possam considerar toda essa cosmologia uma completa novidade. Agnóstico é outra coisa, né? Aquele que declara desconhecer. A gnose é conhecimento, esse conhecimento da verdade, né? Então, o agnóstico é o que não conhece. Então, para ele tanto faz. Se Deus existe ou não existe, eu sou agnóstico. O ateu já fala, não, não existe. Então, tá na dependência do debate. Mas, de fato, as pessoas não conhecem esses mitos. E agora que eles estão ficando na moda, que todo mundo está fazendo o meme do Demiurgo, aí a coisa está começando a ficar meio estranha e está surgindo aí desde Jones Manuel ao Álvaro falando de gnosticismo, que é uma coisa bacana, de certa forma, mas também vamos ter o trabalho aqui de desconstruir e explicar algumas coisas também. Essas pessoas são chamadas de Néfilins, certo? Tá, mas onde que estava o raciocínio? Ele falou que Noé tinha a ver com os Néfilins. A história do Noé. Tá estranho. E também, a propósito, né, se vocês quiserem aprender mais sobre isso, tem dois livros que não fazem parte da Bíblia. Então, Néfilins são personagens que aparecem em apócrifos do Velho Testamento, como o livro de Enoque. Enoque tem 1, 2 e 3, se eu não me engano, e o livro de Enoque está na Bíblia etíope, por exemplo, não é apócrifo, não é fora da Bíblia. O cânone da Bíblia etíope contém o livro de Enoque, e o livro de Enoque foi encontrado nos manuscritos do Mar Morto. Inclusive, quem descobriu o livro de Enoque, a existência do livro de Enoque, lá no século XVIII, 1700 e tanto, foi o Bruce, esse senhor aqui, da capa do livro do Alberto, onde eu traduzo um dos apocalipses que esse senhor encontrou também, o Códice de Bruce, em homenagem a ele. Foi também o Bruce que trouxe o livro de Enoque para o Ocidente, porque ele foi até a Etiópia e ele encontrou o livro de Enoque lá, antes dos manuscritos do Mar Morto, né, serem descobertos 200 anos depois. Então, o livro de Enoque tem provavelmente uma influência direta na criação mitológica da cosmogênese gnóstica. Então, tem a ver. Mas no mito gnóstico não tem Nephilim. Tá? A gente tem arconte, regente, autoridades. Nephilim não aparece nos textos gnósticos. Isso aí já é uma mistureba que o pessoal faz hoje em dia. Tem a ver com aquela ideia dos anjos caídos, que são, de fato, assim, a representação dos arcontes, é o aspecto sombra
dos luminares superiores do pleroma, do mundo divino. Então, a versão reflexo deles, a versão sombra, é chamada de arcontes, e esses arcontes, no mito gnóstico, vão perseguir Eva e violentar a Eva pelo paraíso, e tentar dominar a Eva, porque a Eva representa a alma, e eles querem ter filhos com essa alma luminosa, porque eles acharam ela muito luminosa e perseguem ela. Isso tudo tá no Apócrifo de João bem descrito. E aí ele está fazendo aí um paralelo com os Néfilins do livro de Enoque, que provavelmente tem a ver, tá? É a mesma fonte, mas aí já está rolando uma mistura. Bíblia, mas que podem dar uma visão do conhecimento esotérico aqui nesse ponto. O primeiro é o livro de Enoque. Ah, bom, acabou de falar. E o segundo é o Evangelho de Tomé. Não, Beleza? não, Eu vou não. usar esses dois. Não tem nada de Arconte no Evangelho de Tomé, não tem nada de Néfilim no Evangelho de Tomé, nada. Podia citar o de João, podia citar o Sobre a Origem do Mundo, podia citar o Hipóstase dos Arcontes, que também é gnóstico e está em Nag Hammadi. Livro de Tomé foi forçar a barra, tá? O livro de Tomé tem um estudo aqui completo no canal, na playlist Evangelho de Tomé, são 114 ditos e eu leio e comento todos eles com vocês, se vocês quiserem conhecer, está aí acessível. Dois livros como fontes para o que eu vou dizer daqui para frente. Então, os Néfilins são filhos de anjos e mulheres humanas. Não. O que aconteceu foi que... E o que aconteceu? Tiveram muitos filhos. E o que esses filhos fizeram? Escravizaram a humanidade. Essas pessoas são chamadas de Néfilins. Então, se você quiser entender o que aconteceu, vamos fazer um experimento mental aqui. Vamos supor que há um grupo de super-humanos por aí, Vingadores, sabe? Homem-Aranha, Homem de Ferro, Capitão América, Thor, essa galera. Nossa, aí é que tá que o pessoal começa a transformar esses mitos de religiões e tradições espirituais antigas, aí começa a virar esse oba-oba que tá hoje em dia, né? Shiva contra Jeová, quem ganha essa batalha? Tipo, aí vira uma coisa meio Marvel, Thanos, né? Marvel versus DC, superpoderes. Puxa, pessoal, o que agora hoje em dia parece que os mitos da nossa era, da nossa juventude Marvel, DC, Super-Homem, Batman, X-Men, né? Virou isso. Não deixa de ser legais alguns, mas não são exatamente fontes de sabedoria transformadora da consciência, né? Tem muitos filhos. E esses filhos viram semideuses. E aí o que esses filhos fazem? Escravizam a humanidade. E aí começam a lutar entre si. Basicamente foi isso que aconteceu. E aí Deus teve que destruir os Néfilins, porque eles não são naturais. Anjos e humanos não deveriam ter relações entre si. Isso cria... Gente, nada disso é um mito gnóstico. Não é a versão dos apócrifos. Eu vou ter que desenhar para vocês. Não tem jeito, eu vou tentar desenhar. Vamos ter que desenhar. O mito gnóstico não é isso que ele está falando. Vamos lá. A gente tem o Pai, que é uma unidade. Esse Pai expressa a si mesmo num útero universal. Esse círculo vai ser simbolizado pela mãe. Ignorem esse quadrado aqui. Esse símbolo aqui, ele vai ser a mãe, também chamada de barbelo ou pronoia. Dessa mãe vai surgir o filho, que é um raio de luz. Esse filho vai dar origem ao mundo divino. E aqui a gente tem 12 éons. Desses 12 éons, o 12º se chama Sofia. A Sofia, ela olha para baixo e ela fala, o mundo é bonito. E se eu criasse a minha consorte? Quem é a consorte de Sofia? É Cristo, porque esse raio aqui, que é a estrutura de todo o pleroma, é Cristo, ou Logos, Criador. Então, Sofia cria sem o Espírito, porque o Espírito provém lá do Pai. Sofia cria sem o Espírito, e aí o que acontece? Ela gera um ser pela metade, imperfeito. E aí esse ser vai ser uma serpente. Em alguns textos ele é descrito assim, tá? Não é todos. Com cara de leão. Tá bom o meu leão aqui? Uma serpente com cara de leão. Essa serpente vai ser o demiurgo. Difícil escrever aqui.
meu Deus, demiurgo. Esse demiurgo, gente, ele vai estabelecer um limite para o mundo divino. Então, daqui para cima, temos o mundo cima, temos o mundo divino. Daqui para baixo é o reflexo do nosso mundo material, regido por esse demiurgo. Cristo é a luz que vem ao mundo, então ele se sacrifica na matéria. Aqui a gente tem a formação da cruz, o limite entre o divino e o sensível, e a luz que preenche o mundo, e é o caminho de retorno. Estão entendendo? O que isso tem a ver com os Néfilins aqui, que ele falou e tal? Que toda a história agnóstica vai falar que aqui a gente tem 7 camadas, que vai representar os 7 planetas que regem o mundo, 7, que são os arcontes. Os arcontes são esses anjos caídos, né, em alguns mitos. E o demiurgo vai ser o chefe desses arcontes. Esses arcontes, eles representam a sombra do aspecto luz. Então, aqui a gente tem luz. Aqui a gente tem luz e trevas. Porque eles têm a luz, mas eles também têm as trevas. Essas trevas, para os gnósticos, vão representar os vícios que impregnam na alma. A Sofia sente culpa e cai, né, e se coloca como a regente do mundo, tentando corrigir a cagada que ela fez aqui. É um mito, tá? Não é para a gente sair culpando Sofia, ela não é uma criatura externa a nós, ela é a potencialidade da nossa alma, a nossa alma está em estado de queda. A Sofia, aqui em estado de queda, ela é a noiva que busca retornar ao Cristo, porque ela se criou sem a sua contraparte, né? Ela tem uma contraparte que é o próprio Cristo, que é o Logos Criador, meu Deus. Então a Sofia, ela faz casal, a cisígia, com o Cristo. Aqui. E aqui representa a união das bodas, a noiva é a Sofia, a alma que precisa encontrar a sabedoria para alcançar a gnosis e se unir de volta ao estado crístico. Essa noiva representa também o aspecto feminino da alma, então ela vai representar a Eva espiritual. A Eva, ela vai ser perseguida pelos 7 arcontes. E daí tem essa história de que eles têm filhos com ela, porque eles colocam o vício na alma espiritual. Eles geram filhos de Caim. Caim e Abel no aspecto um pouco melhor. Mas Caim e Abel, no mito gnóstico, não são filhos de Adão. São filhos do demiurgo e dos arcontes, com o aspecto feminino, que é a alma. A alma está prenhe de vícios, ela está prenhe de ações desejosas, raivosas, cheia de luxúria, cheia de engano, cheia de ciúme. Tudo isso que gera na humanidade essas potências faz a gente ficar aprisionado. A Eva espiritual tenta então despertar a mente de Adão para reencontrar o Cristo interior. Então toda essa história aqui que o professor Jean está falando, de Néfilim, de filhos com as humanas, que lembra até a mitologia grega, né? Zeus vivia tendo filhas aí com as humanas, até mudava de forma para isso. Era o maior adúltero da história. Mas toda essa história, na verdade, representa o como esses poderes que representam o vício da alma impregnam a alma de sua natureza, a sua natureza sombria, né? E por isso são caídos, né? E aí a alma precisa se libertar disso. E toda a história do Pish Sofia, por exemplo, que é um texto gnóstico, vai falar disso. Então, quando ele começa a falar de Néfilim, e aí tem filhos, essa é um... Na verdade, na simbologia gnóstica, a gente está falando de potências cósmicas representadas pelos arcontes, né? Cristo é aquele que vem lutar contra esses arcontes, né? O Cristo que luta contra as autoridades, lá nas cartas paulinas. E esses arcontes, eles representam a potencialidade da destruição, do vício, da violência, do desejo, da ganância, de tudo que causa mal no mundo, e por isso aprisiona a alma, não permite que a alma encontre a luz interior.
Então, eles têm filhos com elas, quer dizer que também eles geram frutos a partir desse vício, né? E nós vamos nos multiplicando no mundo, causando devastação, desmatamento, destruição, guerra, morte, ganância, toda a forma de abuso de drogas e abuso de crianças, de mulheres e tal, que acontece, isso é por causa que nós estamos impregnados com a potência desses vícios. E aí no mito lá do livro de Enoque vai ser chamado de os Néfilim, os anjos caídos que perseguem a humanidade. Provavelmente é daí que vem o mito gnóstico, essa ideia de que a Eva espiritual é perseguida no Éden por esses arcontes e por esse demiurgo que quer ser cultuado, que ficou com raiva que o ser humano tem a centelha divina e ele não, né? Então vem daí essa leitura. Mas os gnósticos não vão falar em Nephilim, não tem uma leitura literal aqui como o Jean está colocando, tá? Então, espero que o meu desenho tenha ajudado vocês a situarem esses personagens aí do mito gnóstico. E aqui o ser humaninho que tá aqui, né? O ser humaninho lá, ele precisa o quê? Ele precisa encontrar a centelha divina nele e fazer uma ascensão pelos 7 céus para que a sua Sofia retorne ao seu estado original e volte à luz e reencontre o Cristo e se una ao Pai. O Pai aqui vai representar essa origem junto com a mãe, né, que dá origem ao Cristo. Enfim, muitos desenhos aqui confusos. Quem sabe ajudou alguém, aí vale. Então vamos voltar para o vídeo. Cria um novo poder chamado Néfilins. O problema é que os Néfilins são divinos e, portanto, não podem ser mortos. E aí você pode se livrar dos seus corpos mortais, mas eles se tornam demônios que vivem no subterrâneo e estão nas sombras. Ah, sim, é porque aqui ele está falando que Deus mandou o dilúvio por causa dos Néfilins, e na verdade no mito gnóstico, os arcontes são os filhos do demiurgo, e o demiurgo junto com eles, né, Samael, o Yaldabaoth, junto com os arcontes, que tem caras de animais, tem toda uma simbologia super legal com isso, são eles que perseguem, né, a humanidade. Então, o demiurgo não ia matar os seus próprios filhos. Então, assim, eu não sei de onde ele tirou isso, porque isso aí não está no gnosticismo. Tá? O dilúvio, como eu falei anteriormente, ele foi enviado justamente porque a humanidade estava conseguindo vencer os arcontes e aí eles viram que estavam perdendo o poder. Esse é o mito. E adivinha, gente, eles ainda estão por aqui hoje em dia. Essas sociedades, elas acreditam que esses seres aí são reais e que eles controlam o mundo. As pessoas mais ricas do mundo. Quais sociedades que acreditam que eles são reais e controlam o mundo? Agora eu já vi que vai entrar no papo de globalismo, o sistema está te controlando, dominação global, o Trump, as guerras. Eu não sou alheia aos problemas do mundo, tá, gente? Mas é muito fácil a gente pegar esse tipo de mito e encontrar o grande culpado, o culpado maior. Assim, não, isso aí é o sistema da agenda globalista que quer acabar com as liberdades individuais. Ou, cara, tem cada paranoia, a elite do mundo. Sim, tem pessoas horríveis controlando os meios de comunicação no mundo, Facebook, Instagram, o Elon Musk. Tem gente horrível nesse mundo que está tentando, inclusive, impor formas que se acham acima da lei, né? Tem um sistema moldado a partir de regras baseadas em ganância, em ignorância, em quem ganha mais, em quem passa por cima do outro. Isso é óbvio, mas esses Nephilim não são essas pessoas, né? Essas forças arcônticas, elas vão representar vícios. Então, a gente fala em termos junguianos, por exemplo, e eu não acho que a gente tem que psicologizar o gnosticismo, também discordo de algumas leituras junguianas, né? Mas quando a gente fala assim, que uma pessoa vive para suprir a própria ganância e o próprio egoísmo, a gente diz que essa pessoa está dominada por um arconte, o arconte da ganância, o arconte do desejo de poder. A outra pessoa o arquétipo, ela constela, ela está assim, muito alinhada com a ira, com o ódio, com a violência, com a intolerância. Poxa, ela
taca bomba em outras pessoas e quer anexar territórios que ela nem precisa, pelo simples poder de dominar e destruir. Isso é uma pessoa dominada por um arconte. Então, é claro que grandes governantes vão ser ótimos exemplos de almas completamente perturbadas e imersas nas sombras que estão expressando ou constelando esse tipo de energia que a gente chama que é os arcontes na nossa alma. Mas não é assim, eles lá, fora de mim, e eu sou vítima deles. Ah, pobre mim, vítima do mundo. Quando eu tenho uma atuação no mundo, quando eu tenho uma explosão de raiva, quando eu odeio alguém, quando eu deixo que meu vício me domine, eu também estou expressando o arconte dentro de mim. O arconte não é o Donald Trump, o arconte não é o Elon Musk, não é um grande sistema global. Todo mundo está sendo influenciado por essas forças e os gnósticos vão ensinar que nós precisamos ter a nossa autorresponsabilidade de perceber o quanto elas dominam as nossas ações no mundo, o quanto elas perturbam a nossa própria consciência. Então, quando eu ajo de forma odiosa ou violenta, eu estou sendo dominado por um arconte. Eu não preciso pensar numa grande conspiração global. É claro que pessoas que têm muito poder, muito dinheiro e são muito dominadas por seus egos, elas estão basicamente trabalhando para os arcontes. Mas elas são a expressão dos arcontes nesse mundo. E quando a gente fala, por exemplo, que o demiurgo, o mal, os arcontes criaram, por exemplo, a luxúria e implantaram o desejo na alma, é, muitas pessoas vão levar para o lado do tipo, ai, nossa, mas que repressivo, que tabu, que coisa careta, que certinho, agora tudo tem que ser virtude, aí entra lá na psicologia junguiana, não, agora eu vou emular o bonzinho, que na verdade uma ignorância da sua própria sombra, né? Então, não é você emular ser santinho, emular ser bonzinho, não é você ser reprimido ou cheio de tabu, na verdade é você perceber o como isso perturba os seus movimentos internos. E aí as pessoas acham que quando estamos falando, né, que a força do desejo, a força da ganância, perturba a alma, impede que a alma se liberte desse mundo do demiurgo, a gente pode falar no aspecto individual, mas é claro que você ter ali sei lá, um desejo de comer um sorvete delicioso, mais do que você precisa, né, que seria uma gula, né, o pecado é gula, a alimentação gostosa não é pecado, né, o pecado é a gula, é você deixar que aquilo assuma o papel de a coisa mais importante na sua vida. Você ter um desejo sexual, você ter uma atração por alguém, isso não é o pecado da luxúria. O pecado da luxúria, por exemplo, vai se expressar quando as pessoas criam sistemas de captação de tráfico sexual infantil ou de tráfico de mulheres que vão parar lá na Espanha e exploram as pessoas e abusam das pessoas. Isso é uma real dominação de um pecado de luxúria que destrói o mundo, né? As coisas que mais destroem o nosso mundo hoje em dia, né? As piores coisas é o poder relacionado ao tráfico de drogas, ao tráfico sexual, ao tráfico de mulheres, né? Pedofilia, não vou nem entrar aqui, que é grotesco, e a questão da armamentista, né? Armas, poder, dinheiro, tudo isso é força dos arcontes no mundo, mas não é os Nephilim lá, que, sei lá, são os reptilianos, tem cara de ET, e não sei o que eles vêm, né? Não é o Thanos, não é os X-Men, não é a Marvel, não é o filme da Disney, né? Não é algo lá fora que coordena o mundo e controla o mundo. É a própria força do desejo em mim. E aí eu permito que ele expresse assim ou não nesse mundo. É claro que quando a gente diz que não são coisas externas, é que não é um bichinho, não é uma cobrinha com cara de leão que está sentado numa nuvem lá no céu e dizendo, ah, você vai me obedecer. Não sejam infantis, não sejam toscos na leitura de vocês. Vocês têm capacidade de ir além disso, né? De entender o simbolismo por trás. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eles não existem enquanto potências cósmicas, potências que engendram e controlam o universo. O fato de existe, por exemplo, eu sentir medo, existe o medo.
a entidade medo, mas o medo não é um bichinho papão que tem olhos de tal forma e tem essa voz e age de tal forma, né? Assim, não são os deuses do Olimpo, não é assim, que também podem ser lidos como arquétipos, né? Então, o medo existe, o medo em mim existe, a força da gravidade existe, mas ela não é uma deusa. Ela não se chama a gravidade, ela não tem superpoderes de gravidade, é a força da gravidade. Então, essas forças cósmicas, elas existem, concretamente existem. De fato existem, mas elas existem se expressando na minha alma e se expressando no mundo. A violência existe, eu ser violenta pode existir também. Então, entendem? Quando a gente fala de arcontes, de vícios e de domínio das almas, a gente não está falando de um super vilão. Não tem um super vilão que vai destruir o mundo, né? Que vai fazer um controle mental, implantar chips nas pessoas, né? E aí a ordem mundial e tal. Não é uma força externa a você, ela é externa e interna, porque ela é tanto macrocósmica quanto microcósmica, mas ela é uma potencialidade, ela é uma dinamis. E começou a maior chuvona agora. Então, espero que não esteja pegando o áudio. Então, quando começa a falar de Nephilim, eu fico um pouco revoltada com as leituras que eu tenho visto por aí, então eu preciso contar para vocês e aproveitar esse momento. Então são chamados de Néfilins. Isso é até fácil de entender. Mas aí vem uma outra questão. Por que o Adão comeu aquela fruta? E por que Jesus teve que morrer? Não teve. Aí fica complicado, né? Eu preciso explicar para vocês no que essas sociedades aí esotéricas acreditam. Quais? Elas acreditam que a mente conduz a matéria. Mentalismo. Eu vou tentar Não. explicar exatamente. Não, isso de mente conduz a matéria, é coisa de papo de O Segredo, Caibalion. É a linha de novo pensamento, que é um movimento que surge no final do século XIX, que começa esse papo de tudo é criado na minha mente, eu moldo a minha realidade a partir do meu pensamento. É claro que existe uma ideia de uma mente universal, de uma mente divina, que o hermetismo, os gnósticos vão chamar de o grande nous, né? Mas essa mente não é assim o meu pensamento, eu moldo a minha realidade a partir do que eu penso, não é isso. Então, essas escolas esotéricas eu falo quais, porque esse é o grande problema da internet, as pessoas falam qualquer coisa e não dão a fonte para você poder ir lá verificar, ver se você concorda ou não, se é isso mesmo, se tem outra forma de pensar. No início havia o verdadeiro Deus, chamado de Amônada, o Um. É aquele pontinho que eu fiz, que é simbolizado pelo pitagorismo, pela mônada, é um pontinho com um círculo em volta. O Um é presente em nós. Nós somos a expressão dessa grande unidade. Não é um Deus que se chama mônada, tá? Ficou meio esquisito. Então, tenta pensar nisso. Tipo um núcleo do universo, um sol divino tão poderoso que quando respira, acaba gerando uma energia divina, criadora. E ao longo de milhões e milhões de anos, essa energia divina vai criando formas de vida. A gente vai chamar isso de emanação, na verdade. É uma energia que se expande e se derrama e gera as coisas, que é diferente de criação. Emanação, geração e criação. Na filosofia são coisas diferentes e nos textos gnósticos também. Então a primeira forma de vida são chamados de díades. Não. Díades são apenas pares, geralmente macho e fêmea, criados diretamente pela mônada. E eles também são capazes, por si mesmos, de criar novos universos. Então, esses díades começam a emanar, e aí, com essas emanações, vão criando universos. Tá. Deixa eu abrir aqui, fazer o meu quadrinho de novo. Gente, díada é uma coisa, e mônada e díada são conceitos do pitagorismo que os gnósticos vão usar, né? Até nesse texto que eu tenho mostrado aqui, que é o clássico do mito gnóstico, que é o Apócrifo de João, vai falar de mônada e vai falar de díada. A díada é a díada pitagórica, que é o um múltiplo. Conceitos da filosofia que eu quero ensinar para vocês terem mais traquejo quando vocês ouvem as coisas. Então a gente tem o um, e esse um, que vai ser representado como a mônada, ele preenche esse espaço aqui. Esse espaço preenchido vai ser chamado de díada. É o que vem logo após um díada. De dois, tá? O que é a díada?
Para os gnósticos, a gente vai dizer que é o um, e aí tem o mãe, traço, pai do universo, que é diferente de mãe e pai. Esse tracinho vai indicar que eles são uma unidade. A díada é o mesmo que o um múltiplo. Alguém tem uma dica de como usa essa canetinha com mais destreza? Só melhorando mesmo, né? O que é o um múltiplo ou a díada? É a mesma ideia, ou muito semelhante à ideia do tal, yin yang. Tem lá no texto do Lao Tzu, o Tao Te Ching, Tao Te Ching. O tal que pode ser dito não é o grande tal, porque o um aqui, ele é o grande tal. Mas o que pode ser dito é a díada, porque é o que pode ser conhecido pela mente. O tal que pode ser dito é o que contém a potencialidade de dois em um. E aqui, o que esse professor está confundindo é que ele estava usando a palavra díada para o que vem depois, que aqui é a trindade gnóstica. Tem o um, tem o mãe e pai, e aí tem o filho, que é o primogênito e o autogerado, que é o Cristo, para os gnósticos, que não é Jesus, é a potência do Cristo cósmico, Cristo, ou o Logos Criador, que é o Criador bom, o Criador do mundo divino, né? Não é o demiurgo mau. Essa trindade aqui, mãe, pai e filho, um mãe, pai e filho, vai dar origem aos 12 eons, que são duplas, tá? São 6 de um lado e 6 de outro, porque cada um vai representar uma dessas, um yin e um yang, entendeu? E aí vai dar 12. Isso aqui é chamado no gnosticismo valentiniano de Si, Zi, Gi, A. Cisígia. É um Z e um G aqui, tá ruim. Cisígia. O que o professor aqui, Xiang, está falando, ele está falando dessas duplas de cisígias que elas criam o universo. O problema da Sofia é que ela é uma dessas cisígias aqui e ela criou sem a sua dupla, a Sofia. Aqui é a estrutura do cosmos do mito gnóstico, tá? Desculpem, parece que eu estou sendo apegada aos conceitos, mas se o cara quer explicar, fazer uma síntese, né, do gnosticismo, explicar, mas ele está explicando tudo errado e nem o conceito ele acerta, ele me diz que ele talvez não saiba muito bem do que ele está falando, tá? Tem coisas que você tem que dominar para você demonstrar que tem algum conhecimento, né? Você não sabe nem o nome do negócio, vai saber o conceito? Eu tenho minhas dúvidas. Então, é disso que ele está falando. Vamos voltar lá. O que ele está falando das cisígias, que não é as díadas, as duplas criadoras. Com o tempo, essas vibrações se materializam, viram átomos. E é isso que significa esse princípio esotérico segundo o qual a mente cria a matéria. Isso é o que eles querem dizer com mente conduz a matéria. Só que aí aconteceu de uma dessas díades, chamada inicialmente de Sofia, decidir: olha, eu quero ser tão boa quanto a mônada. O que a mônada faz? Cria sozinha, consegue propagar a sua própria criação por aí. Eu quero fazer isso. Quero criar sozinha para provar que eu sou tão boa quanto a mônada. E ela fez isso, criou um novo ser. Um novo ser chamado de demiurgo. Existem nomes diferentes para ele. O demiurgo é um monstro, uma aberração, porque vai contra a ordem natural. Existem textos gnósticos que vão explicar que esse mito, inclusive esse demiurgo mau, ele é parte necessária da emanação do mundo divino. É essa quebra, o distanciamento do um em direção ao grande múltiplo, essa queda é necessária para que a existência seja possível, tá? Então, a forma como eles contam o monstro é uma forma mitológica de você entender que existe uma força ali, que é uma força que te aprisiona, e você precisa vencer os grilhões dessa força, tá? E o que ele está contando aqui é exatamente isso mesmo, tá? Eu peguei aqui o Apócrifo de João, na página 169, a gente tem a parte da queda de Sofia. E aí diz o seguinte, vou ler para vocês. Sofia, sendo um éon, sendo uma dessas cisígias, desses 12 éons, tá?
Sofia, sendo um éon, ela concebeu em seu interior um pensamento, uma enóia. Ao pensar no espírito invisível, que é essa díada, e na gnosis perfeita, ela desejou que uma semelhança surgisse dela mesma, mas sem o consentimento do espírito. Que aqui é a dupla, né? O seu esposo não concordou com a criação, por isso ficou capenga pela metade, né? Assim que o mito expressa. O espírito não havia concordado, e sem o consorte dela, ela criou. Apesar da sua contraparte masculina não ter concordado, e ela não encontrar quem concordasse, ter tido essa ideia sem o consentimento do espírito, assim ela gerou um ser. Por causa do poder insuperável que está nela, o seu pensamento não permaneceu ocioso, e dela surgiu algo que era imperfeito e de aparência distinta, não era idêntico ao mundo divino, não tinha semelhança com o espírito universal, com a unidade. Pois ela havia criado sem o seu consorte. A criatura não se assemelhava à sua mãe, pois era disforme. Sofia percebeu as consequências de seu desejo e viu que a criatura tinha a forma de uma serpente com cara de leão e olhos que eram como raios flamejantes. Aqui os memes aproveitam. Sofia o afastou dela, lançando para fora do lugar divino, de modo que nenhum dos imortais visse a criatura, pois ela gerou em ignorância. E assim nasce a ignorância. É o contraponto. Sofia é a sabedoria. Sem o espírito, ela é a ignorância. Com o espírito, temos gnoses. Com o espírito, nós nos libertamos. Os pneumáticos encontram a salvação. Sofia, sem espírito, é ignorância. A ignorância nos aprisiona. É só isso o mito gnóstico, é só entender isso. Só não, mas essa é boa parte do mito. E ela envolve essa criatura numa nuvem luminosa e coloca no meio da nuvem num trono que ninguém pudesse ver e chama a criatura de Yaldabaoth. E aí segue o mito, e aí ele recebe outros nomes, como Samael e Sacras, ou seja, a ignorância cega, o opositor, aquilo que o chefe do cárcere para os gnósticos chama Samael, né? Ou Yaldabaoth. E ele representa a cegueira, a ignorância, a não visão da realidade e a desconexão com o espírito. Então, se vocês quiserem ver numa fonte fidedigna, vai lá no texto, encontrado no Egito, em copta, traduzido do grego, atribuído lá, a redação é contemporânea ao Evangelho de João, o apócrifo de João, o livro secreto de João, ensinamentos secretos, privados de Jesus para João, que circulou em várias comunidades cristãs gnósticas. Tá lá esse mito, mas aqui nesses vídeos de internet às vezes fica confuso. Eu vou deixar o link para o site da editora aqui. A gente já está indo para a nossa terceira edição, terceira reimpressão, porque é um livro muito legal de vocês conhecerem, se vocês têm interesse em ver esses outros mitos, né? E entender os gnósticos. Vamos terminar aqui que está no final. Aquilo e fica, puxa, não devia ter feito isso. Aí o que ela faz? Ela abandona essa monstruosidade e o esconde em algum tipo de mar, de nuvens de consciência, de forma que nada nem ninguém saiba que o demiurgo existe. Até o demiurgo fica sem saber que existe. O demiurgo não sabe nada sobre a mônada, sobre a criação. Daí a ignorância. E aí ele começa a criar suas próprias coisas. E o que é que o demiurgo cria? Nós. Ele cria o nosso universo, o planeta Terra. E aí? A ideia de que o demiurgo se apaixona, ele tem uma potência criadora e ele começa a criar e ele começa a copiar o mundo divino, mas ele é ignorante do mundo divino. E ele acha que ele é o Deus Supremo. E aí ele diz a palavra que tem lá no Gênesis, eu sou Deus e não há nenhum outro além de mim. E aí ele declara a sua ignorância de tudo que antecede a existência dele e até o próprio espírito do qual ele é desprovido, né? Mas ele seria o responsável pela estruturação e criação, essa força, né? Seria responsável pela criação do nosso corpo psíquico e material. Os gnósticos vão distinguir espírito, psique e matéria, tá? Então, o demiurgo, ele controla as duas partes inferiores, mas o espírito também está presente em nós por intermédio de Sofia e da Mãe Divina, que ele é desprovido de espírito, então vem um salvador a auxiliar a humanidade, né? O Cristo vem como espírito e salva a humanidade e coloca-se como um poder divino dentro de nós, um poder de luz, né? Segundo vários textos gnósticos.
Olha essa história aqui. Que tipo de Deus expulsaria alguém do paraíso por comer uma fruta? Só um monstro faria isso, né? Que tipo de Deus mataria um povo sem motivo algum? Só um monstro, né? E esse é o tipo de questionamento que levou o Marcion, lá no início do século II, a querer separar o cristianismo do judaísmo e criar o primeiro cânone cristão foi criado por um herege, né? Quem chama de herege é os outros, né? Ele não se chamava de herege, que é o Marcion. E ele separa do Deus do Velho Testamento justamente por essa rejeição a essa figura que é o Senhor da Guerra, na verdade, né? Que é o Deus dos exércitos, que é um Deus tribal muitas vezes, né? Tem várias leituras para gente, para o tetragrama de Yahvé, Jeová, Javé, Deus dos exércitos. Aí entra Sabaô na história. Os mitos gnósticos também vão tratar do Sabaô, tem uma outra leitura possível, né? Mas a gente entender que existe essa distinção entre forças criadoras do mundo material e a divindade espiritual suprema, para os gnósticos isso é sempre bastante explícito. Que tipo de Deus exigiria que um povo fosse leal a essa pessoa? Um monstro. Que tipo de Deus poderia impor a vontade dele sobre um povo? Um monstro. Que tipo de Deus diria a alguém: você é a única pessoa de quem eu gosto, odeio todos os outros na humanidade? Um monstro, né? Então, em outras palavras, o verdadeiro segredo que essas sociedades secretas, místicas, guardam para si e acreditam ser real, é que o Deus que nós adoramos hoje é um falso Deus. E que nós estamos numa prisão criada por esse falso Deus. E era isso que Jesus era. Jesus era um ser cósmico enviado pela mônada para nos contar a verdade sobre o mundo. E é por isso que ele morreu, porque o Império Romano não podia permitir que as pessoas vissem a verdade. Se eu contasse a verdade a você, você precisaria morrer imediatamente. De fato, a leitura dos gnósticos é Jesus, ao se tornar um Cristo, ele se torna um salvador da humanidade, não o único, mas um salvador da humanidade, e ele traz a mensagem do Cristo para todos os homens e mulheres. E o importante aqui seria o ensinamento dele, a mensagem, o conhecimento que ele transmite. E aí, antes que vocês falem, não vocês que seguem o canal e já conhecem o assunto, mas antes que qualquer pessoa fale: ai, é muito elitista isso, achar que a salvação é através de um conhecimento. Não é um conhecimento que você aprende, é esse conhecimento vivencial que parte do coração. É um conhecimento de você abrir os olhos da sua consciência para a sabedoria e para a realidade divina, né? É um conhecimento que você precisa transformar a si mesmo. É aquele conhecimento que você conhece porque você viveu. Não é um conhecimento teórico ou informativo, não é um segredinho que uma seita secreta passava e só quem tinha o segredinho ia ser salvo, tá? Cuidado com leituras muito enviesadas e toscas que vocês veem por aí. De fato, aqui no final do Apócrifo de João tem bastante essa leitura, que eu acredito que é o que ele está trazendo aqui, né, na leitura dele. E tem justamente essa ideia de que os arcontes e o demiurgo, esse Deus mau que não quer que a gente encontre a verdade, né, eles trazem presentes para a humanidade, presentes de ouro, prata, cobre, ferro, metal e todo tipo de coisas. E conduzem as pessoas que haviam seguido eles para grandes perturbações. Aqui é uma crítica àqueles que cultuam deuses e obedecem a deuses, né? Mostra que, na verdade, você está sendo conduzido por perturbadores do mundo, né? E desencaminham muito as pessoas com muitos enganos. E olha que bonita essa passagem do Apócrifo de João. As pessoas tornaram-se velhas sem ter tido alegria, e morreram não tendo encontrado a verdade, e nem conhecido o Deus da verdade. E assim toda a criação tornou-se escravizada para sempre, da fundação do mundo até hoje. Os arcontes tomam as mulheres e da escuridão produzem filhos semelhantes aos espíritos deles, e fecham os seus corações e endurecem a si mesmos através da dureza do falso espírito. E aí diz que eles cegam a humanidade e produzem o esquecimento para que a gente não consiga encontrar o caminho de retorno à nossa própria raiz, né? Então, de fato, o mito gnóstico ele termina dizendo como a ignorância vai embotando a nossa mente, impedindo que a gente encontre o conhecimento da verdade. E Jesus, como alguém que trouxe esse conhecimento, é alguém
que foi perseguido e executado, não porque Deus quis sacrificar o seu próprio filho para salvar a humanidade. Ele foi executado pelas forças das trevas que não queriam que o conhecimento fosse acessado. Então, essa leitura é condizente com os gnósticos. Aqui eu estou concordando aqui com o professor. Que essas sociedades acreditam. Acreditam que a mônada existe e que a mente da mônada cria o que é o universo. E Jesus foi enviado para nos lembrar que, mesmo vivendo nessa prisão, ainda tem um pouquinho de mônada dentro de cada um de nós. Uma centelha que a gente pode ativar. E ativando, a gente pode retornar para a mônada, o reino dos céus. Essa centelha quer que a gente volte para lá. Mas para ativar essa luz, a gente tem que ser uma pessoa boa, precisa amar uns aos outros, precisa rejeitar o materialismo, o dinheiro e notas, viu, pessoal? Tem que rejeitar as notas na escola. Rejeite a competição. Rejeitar a riqueza material para buscar felicidade. Tem muitos grupos cristãos na antiguidade que vão trabalhar o que Jesus coloca, né? Não servir a Deus e o dinheiro, não dá para servir a dois reis, né? Mamon. Aí as pessoas levam novamente muito para o pessoal. Ai, mas eu não posso ter as minhas coisinhas, né? Eu não posso tomar o meu sorvetinho. A gente está falando aí realmente de grandes sistemas que focam no lucro excessivo e que destroem o planeta, né? Que escravizam as mentes através de coisas absurdas que têm sido feitas por IA ou através do próprio controle do algoritmo. Claro, a gente pode ampliar isso para o sistema capitalista, o dinheiro, a falta de colaboração, achei, não ligar para as notas na escola, né? Mas a ideia de que a gente é criado para competir, não para colaborar e ajudar uns aos outros. Dá para a gente entender a partir disso, né? A ideia de amar o próximo, de se importar com o outro, se o outro está sofrendo ou não, se a gente é generoso, se a gente é caridoso, se a gente é amoroso, paciente, se a gente tem harmonia na nossa vida. Tudo isso é um ensinamento gnóstico também, você se afastar daquilo que faz mal e buscar praticar o bem. E praticar o bem te dá a chance de encontrar a gnosis, né? Que é o que te leva à libertação desse sistema carcerário. E essa teria sido, segundo eles, a mensagem de Jesus. Agora, você pode imaginar que os poderes constituídos, os Néfilins, não gostam dessa versão, né? Porque isso ameaça os Néfilins, e que agora controla essa prisão aqui, criada pelo Demiurgo. Também é uma ameaça direta para o próprio Demiurgo. É por isso que essas sociedades secretas, ao longo dos anos, teriam sido reprimidas, executadas, massacradas. Elas acreditam nisso, que sofreram a igreja é uma das primeiras instituições ali que vai valorizar mais a estrutura hierárquica da instituição e a obediência e o controle populacional, e menos se o ensinamento está sendo propagado de forma verdadeira e livre, né? Então, por isso que eles vão começar a atacar as heresias e proibir os textos. Mas isso são coisas que aconteceram, né? Surgiram listas com o bispo Atanásio, a lista dos livros autorizados, os proibidos, começou a ser contra a lei, tem outros livros, quando Constantino e depois o Teodósio passam a dominar a cristandade com o poder do Império Romano. Então, sim, tudo isso é o uso da religião para o controle das pessoas, o controle mundial, o controle... mundial não, mas o controle de um império, né? Então, a religião é usada até hoje como forma de aprisionar e controlar as mentes, de fato. Mas o que os gnósticos estão propondo é uma libertação dessa prisão a partir de uma sabedoria, de um abrir os olhos da consciência, de um despertar, de um conhecimento transformador e vivencial, que rejeita a força das paixões e dos vícios que controlam os nossos sentidos e faz a gente gastar tanto tempo na vida tentando satisfazer as nossas necessidades físicas e as nossas vontadezinhas do nosso pequeno ego, né? Então, a grande prisão é essa, é você entender que você está nessa enrascada e que começar a tomar consciência de si mesmo. Por isso que o autoconhecimento, o conhecimento de si, é a forma de conhecer o todo. Bom, vou parando por aqui. Agora eu vou editar esse vídeo, tentar cortar para ele ficar menorzinho, que deve estar enorme. E aí, se você achou o vídeo do Álvaro interessante e achou que minhas
colaborações e comentários contribuíram para o seu entendimento, né? Lembre de curtir essas coisas, compartilhar também. Quem sabe chega no Álvaro, ele se interessa também por aprofundar nessa visão. E fica assim o meu agradecimento a vocês que me pediram, que me mandaram. Eu espero que tenha sido de algum valor para vocês essa nossa leitura. Se vocês quiserem adquirir os livros, tanto esses dois aqui atrás de mim, que são aqui o efeito do zoom, que é um Apocalipse e um Apócrifo Gnóstico de Tiago, os livros do Bardesanes, o Apócrifo e os Hinos de João e o Apócrifo do Apocalipse do Códice de Bruce, que é um Apocalipse gnóstico, e vários outros livros tem na editora Garbalux, que está de site novo, está muito bonito. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E, bom, nem isso. Se vocês tiverem interesse em aprofundar algum tema, me falem aqui nos comentários. Queria muito saber a impressão de vocês, do que vocês acham de toda essa temática, se esse mito de Noé, da expulsão do paraíso, o conhecimento que salva, fez algum sentido para vocês. E se vocês quiserem que eu avalie outros vídeos ou comente, me mandem, não posso prometer, tem muito trabalho, mas às vezes a gente consegue tirar um tempinho para fazer um, e eu espero que aqui eu consiga ter transmitido alguma mensagem interessante sobre a tradição gnóstica. E, enfim, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.